Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, no Antagonista Vídeos, às 5 da tarde. Você também lê diariamente a minha coluna sem paywall no Antagonista para você poder compartilhar com seus amigos, se informar e debater os temas da política que a gente debate por aqui. Fato do dia: Lula e o escândalo do leilão do arroz. Gente, que história é essa, não? Mas você não precisa se preocupar se você não entendeu, porque é uma história difícil mesmo da gente entender. E eu vou trazer aqui vários fatos, vários elementos para a gente pensar sobre essa história, sempre com aquela metodologia do Narrativas Antagonistas, que é um formato novo. Aliás, entra para a nossa corrente espiritual dos 3 Cs, curta, comente, compartilhe, para a gente ter cada vez mais gente por aqui. O que é esse formato novo? Vou explicar para você que está aqui pela primeira vez. A gente treina o nosso cérebro para melhorar o nosso nível no debate político, para a gente ir falando com o cérebro, não com o fígado. E como é que a gente faz esse treinamento? É todo dia, todos nós juntos aqui. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da direita e qual é a narrativa da esquerda. Vamos lá? Fato do dia: Lula e o escândalo do leilão do arroz. Bom, essa história tem muitas facetas. Nós vamos começar do começo. Começa com o presidente Lula, logo após a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul, falando aqui e acolá que estava muito triste com o preço do arroz e do feijão no mercado. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. Eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. Como vocês ouvem, ele já admitia essa história de ter de importar. Aí, a gente tem um evento aqui em Guarulhos, onde Lula fala especificamente agora sobre o preço do arroz. Não fala em ter de importar, mas é a continuidade da mesma conversa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ele foi ovacionado nesse evento quando ele falou dessa história. Esta semana eu fiquei meio nervoso porque eu vi o preço do arroz muito caro no supermercado. Eu vi... Põe aqui esse púlpito. Põe o púlpito aqui. Esta semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz num pacote de 5 quilos no supermercado estava R$ 36, no outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e nós decidimos. Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles têm que estar num preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. E para isso o companheiro Alckmin assinou
uma redução dos impostos que a gente cobrava para importar arroz, para que o arroz possa chegar aqui no Brasil mais barato e a gente garantir que não vai faltar arroz na mesa das crianças, na merenda escolar e muito menos na casa das pessoas. E aí, vamos começar por um ponto aqui, a questão do Rio Grande do Sul. O que o pessoal que planta arroz no Rio Grande do Sul, que é de onde vem a maior parte do arroz que vai à mesa dos brasileiros, estava dizendo? Quando teve a tragédia, 80% da safra já tinha sido colhida. O que havia era uma dificuldade imediata de escoamento dessa produção, porque as estradas ficaram interditadas, mas isso foi se resolvendo. E diziam também que os produtores do Rio Grande do Sul, os comerciantes do Rio Grande do Sul, eles precisam que comprem deles, não que deixem de comprar o que eles já produziram para comprar de outras pessoas. Então a gente teve esse apelo feito muito fortemente por diversos influencers, jornalistas, políticos, autoridades locais. Eu vou trazer aqui o Thiago Albrecht, que é vereador lá em Porto Alegre, falando dessa história, do que o Rio Grande do Sul quer e deixando o recado. Lula, a gente não quer mais arroz, não. Pessoal, estamos aqui do lado da Arena do Grêmio e parece que o governo federal ainda não entendeu a situação que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Realmente as pessoas perderam tudo. A gente caminhou, você está vendo nas imagens aí, Vila Farrapos, um pedaço do Humaitá, comunidade do Mário Quintana, Vila Liberdade, e realmente a destruição é total. Por isso nós precisamos que essa campanha Lula devolva o que é nosso, que o nosso imposto fique aqui, o que vai ser recolhido, e o que foi volte. Porque senão realmente essas pessoas aqui que realmente estão em vulnerabilidade, você está vendo, e perderam tudo, elas precisam, e não é de arroz, elas precisam de ajuda, de apoio, de linhas de financiamento, de dinheiro na veia. A Prefeitura de Porto Alegre também precisa de dinheiro de recomposição de impostos. É um pós-guerra, mas que com muito trabalho, muita fé em Deus, nós vamos vencer. Não queremos arroz. Lula, devolva o que é nosso. Esse depoimento é muito interessante, do presidente da FARSUL, que é a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, o Gedeão Pereira. É interessante porque ele é arrozeiro, ele sabe daquilo que ele está falando. E ele explicita que houve um diálogo com o governo Lula com relação a essa ideia de se importar tantas toneladas de arroz para abastecer o mercado nacional. Vamos ouvir quais foram as posições que ele colocou para o governo federal. Arroz também é preço globalizado. Então não é a importação que vai derrubar preço, não é a importação que vai fazer isso ou aquilo. O arroz já está, o Brasil importa 1.800.000 toneladas tradicionalmente e exporta quase o mesmo tanto. Isso depende muito da questão de logística. Em alguns casos precisa fazer algumas ações concretas para atender também a demanda nacional. Então eu cautela, não vamos politizar esse assunto. Acho que essa é uma resposta mais do ministro Fávaro, mas eu se eu pudesse falar com muito carinho aos produtores que estão nos assistindo, cautela. Nesse momento não tem por que se preocupar. O secretário da Agricultura do governo federal, o agora ex-Neri Geller, ele estava ciente dessas posições dos agricultores, sobretudo dos arrozeiros do Rio Grande do Sul, que traziam uma questão que é a seguinte: estamos precisando reconstruir o Estado. Este mercado não está com defasagem, nós já plantamos mais arroz do que a gente plantava, a safra já está toda colhida. O que é que nós vamos fazer se o preço a ser colocado for colocado de uma maneira artificial e que não cobre nem os custos? E aí o Neri Geller dizia que os produtores não precisavam se preocupar porque a importação não derrubaria os preços do arroz no mercado nacional. Vamos ouvir o que é que ele dizia.
Nós colocamos isso ao ministro Fávaro por várias vezes. O ministro, não há necessidade de colar. Até a Conab estava dizendo que nós estamos colhendo mais arroz este ano do que no ano passado. Mas largar a R$4 num saquinho subsidiado, que é um subsídio de mais de 20%. Esse preço não existe, né? Isso aí traz o nosso saco de arroz, para vocês entenderem, e eu sou arrozeiro também. Eles trazem o nosso saco de arroz de 50 quilos para R$75, que é abaixo do nosso custo de produção. O mercado, por si só, se ajustaria. Agora, quais são os interesses que existem por trás disso? Bom, além dessa questão, tem uma particularidade nessa história do leilão do arroz, que é o pacote do arroz, que não tinha nem oficializado o leilão ainda, já tinha a arte do pacote do arroz, fazendo propaganda do governo federal, olha lá. Produto adquirido pelo governo federal, Conab, preço máximo de R$20, arroz branco tipo 1, beneficiado, papapá. E aí vem lá embaixo, Conab, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e Pecuária, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Isso seria o pacote do arroz, que é um outro ponto bastante curioso nessa história. Além do ponto de que já foi feita a importação, isso a última importação desse estilo que se pensou agora, foi feita em 1987. Outras importações foram feitas, mas aí por produtores nacionais, já aí dentro do mercado. A questão da embalagem realmente é uma questão a gente ficar pensando, né? Bom, o leilão estava lá programado já para acontecer. E aí, deputados federais do Partido Novo do Rio Grande do Sul entraram com uma ação popular na 4ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre, dizendo o seguinte: o governo quer fazer esse leilão alegando que precisa ter um estoque público de arroz devido à falta do produto. Ocorre que isso em nenhum momento foi demonstrado. O governo não demonstrou isso. Vamos dar até uma olhada aqui na reportagem do Antagonista, quando o juiz Bruno Rich Fagundes de Oliveira suspendeu o leilão. Foi na última quarta, não hoje, da semana passada. Ele suspendeu esse leilão, dizendo o seguinte: olha isso, seria um gasto, 7 bilhões e 200 milhões, são 200 e tralalá toneladas de arroz. E por que o juiz suspendeu? Olha que interessante, ele não proibiu a Conab de comprar, de fazer leilão, nada disso. O argumento do juiz era com este leilão específico. Não se está a dizer que a importação de arroz pela Conab está peremptoriamente vedada, nem que as MPs são inconstitucionais, até porque sobre o tema há uma ação pendente junto ao STF, a qual tem a toda evidência prevalência. Mas sim que é prematuro agendar o leilão para o dia 6. Percebem? O que diz o juiz? Há a ausência de comprovação de que o mercado de arroz nacional, composto pela produção nacional e pelas importações no mercado privado, sofrerá o impacto negativo esperado pelo governo federal em razão das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Sobretudo, quando os próprios entes estatais locais dizem o contrário. Percebe a posição do juiz? O juiz não é contra leilão, não é contra leilão público, não é contra importar arroz. A questão dele não era nada disso. A questão dele era marcar para o dia tal um leilão público que só é feito com a alegação de que vai faltar o produto, sendo que não demonstrou que tem falta do produto. E quem produz fala que não está faltando. Então, essa foi a decisão do juiz. O que aconteceu no dia seguinte? Claro, ganharam uma liminar. Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu uma liminar que suspendeu a suspensão do leilão. Portanto, o leilão aconteceu. E o que disse o TRF da 4ª Região? Assevera que as políticas públicas são realizadas no interesse coletivo ou geral,
a partir do planejamento administrativo que privilegia não apenas um segmento específico ou uma unidade da federação determinada, por exemplo, mas toda a sociedade brasileira, afigurando-se lesiva à ordem pública administrativa e à ordem judicial em análise, é a decisão do desembargador Fernando Quadros da Silva. O leilão foi feito. Você, a essa altura do campeonato, já sabe que o leilão foi anulado pelo próprio governo. Bom, aqui eu vou trazer para vocês uma reunião com o Gedeon Pereira, presidente da Farsul, que é a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, em que ele recebeu os deputados que entraram com essa ação. Aqui a gente vê, acho que no vídeo, o Marcel Van Hatten e, se não me engano, o Lucas Redeck, Marcel Van Hatten com toda certeza, eles debatendo o resultado do leilão. Bom, presidente, nós ainda estamos investigando tudo, mas algumas coisas eu já posso trazer sobre essa questão do leilão do arroz, tá? Quase todos os lances foram feitos pelo plano de abertura, que não foi de R$5, foi de R$4,99, sendo que o maior desconto que era o vencedor. As 4 empresas que ganharam ao seu não disputaram entre si em lote nenhum. Todas elas levaram lote e dos 28 lotes, 17 foram arrebatados, 11 ficaram para trás. Não teve competição, no indício de cartel, nós aumentamos o TCU e o CAD. Teve uma locadora de carros e de máquinas importando arroz, uma sorveteria. Tem dirigente partidário como sócio de empresa e uma queijaria com interior de Macapá para importar milhões de toneladas de arroz. Sem contar uma empresa com R$80 mil de capital social para importar. Eu só quero confirmar o que está sendo dito aqui, né? Porque assim... Não, é curioso, na verdade é criminoso. Muito provavelmente, assim, tem muita gente que tem fé em coincidências, eu prefiro investigar, e pelo que a gente está vendo aí, foi tudo realmente pensado para roubar do dinheiro público, de alguma forma. Então, eles são indícios, né? Mas... E quando vem um leilão desta natureza, com estes vendedores do produto que não tem, onde é que eles vão tirar esse produto? Já deve estar resolvido. Não sei, as apostas não entraram no meio. Mas já deve estar resolvido. É o que os indícios são pontos, né? Porque isso já está combinado antes. Bom, você já deve saber que no resultado do leilão tinha um monte de empresa que não era de arroz, coisíssima nenhuma, como a gente já ouviu aqui. E aconteceu algo que é o seguinte, eram empresas tão distantes do negócio do arroz. E hoje em dia, com os meios eletrônicos, é tão fácil das pessoas olharem isso, que muita gente, a partir da postagem de um influencer, de outro, começou a checar por conta própria que empresas eram essas que venceram uma licitação milionária de arroz. Eu vou te mostrar um print de algo que eu recebi no WhatsApp. Eu recebi vários, tá? Vários, inclusive alguns iguais a esse, outros diferentes. Você deve ter recebido. Em rede social isso virou uma febre do pessoal pesquisar quem eram as empresas do arroz e começar a mostrar. Então aqui, uma das empresas em Macapá era uma queijaria, ela tinha o capital social de R$80 mil. Depois esse capital social ele subiu para 5 milhões e ninguém explicou direito como esse aporte foi feito. Aí eles colocaram as fotos do lugar, as fotos do Google Maps, enfim. Fizeram isso com várias das empresas, porque você tem ali de tudo, né? Produtor de arroz, mesmo é difícil, mas tinha de todo tipo de empresa, tinha inclusive empresas com integrantes do governo, secretário de Agricultura caiu por causa disso, porque tinha uma relação com consultor e advogado, enfim, aquela coisa toda. E quem pegou carona nesse ímpeto do povo de investigar e, subsequentemente, no próprio governo anulando o leilão? Ele, Pablo Marçal. Presta atenção nisso aqui, ó. Foi anulado o leilão do arroz, ou seja, o arroz empapou aí, arroz do Lula. Porque você sabe usar a internet, você postou, você foi lá e pesquisou que a empresa tinha irregularidade. E colocaram pressão aqui no Congresso Nacional. Estou em Brasília, eu quero te pedir algo. Use a internet com sabedoria. Ô Lula,
Ninguém precisa desse arroz de outro país. Não tem desabastecimento aqui. Tudo que vocês puderem pesquisar na internet, que seja a vida de qualquer um que seja, investigue e coloque a boca no trombone, porque isso aqui hoje é dia de comemorar. Parabéns. Parabéns também pelo governo, pelo recuo. Espero não usar essa tentativa novamente, porque não tem desabastecimento de arroz. É hora da gente usar com sabedoria essa internet aí. Vamos para cima. Isso que o Pablo Marçal está falando das empresas, depois o próprio governo confirmou. E o fato do Pablo Marçal, que é uma pessoa do ambiente cibernético que está se lançando na política, ter tocado nesse assunto, quer dizer uma coisa. Tem muita gente que se envolveu nessa história, que ficou falando sobre e que entrou nessa coisa de ficar pesquisando os dados das empresas e postando e mandando em grupo. Isso foi um movimento muito forte. A gente tem aqui o presidente da própria Conab, que é quem organizou o tal do leilão, o Edgar Preto, falando por que ele seria cancelado e detalhando um pouco mais sobre as empresas vencedoras. E somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinar a ata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, ministro Favaro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo lote que tem empresas com capacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que esse leilão, esses contratos posteriores serão honrados. E aí a gente tem aqui a fala dos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, falando que não ia mais ter o leilão. Enfim, dá uma olhada no clima. Tem empresas idôneas que com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. As empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos Não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 50%. Mas uma maioria tem fragilidade, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deve adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. Aparentemente, este foi cancelado e o governo vai providenciar um outro leilão. Eita história complexa. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o pessoal já quer a CPI do arroz. Aqui, olha, o deputado Zucco deu uma entrevista para o Antagonista que ele já quer coletar assinatura e mandar para frente a tal da CPI do arroz.
Agora, como eu disse anteriormente, é esperar as assinaturas previstas e, se possível, dialogar com o presidente da Câmara para abrir essa CPI. Eu estou falando em milhares de famílias no Rio Grande do Sul que serão afetadas diretamente, que dependem dessa venda, desta safra que foi colheita. Foi colheita mais de 80%, digamos assim, de forma muito objetiva, 83% da safra já tinha sido colheita. Então, nós esperamos que a gente possa avançar. Existem indícios muito graves envolvendo esses leilões. A gente quer perguntar, por exemplo, como é que pode um capital ser lançado R$80 mil e uma semana depois 5 milhões? Como é que foi feito esse aporte? Porque existem critérios para que tu possa comprar. Tem uma empresa com capital social de 110 mil que vendeu 369 milhões. Essa conta não fecha. Então são dados que chamam a atenção e que a gente precisa analisar com muito cuidado e responsabilidade por meio de uma CPI. E aí, gente, azedou esse arroz do Lula? Pelo amor de Deus, essa história é uma história muito complexa, com muitas nuances. Eu vou falar para vocês a minha opinião, o meu enfoque, levando em conta o fato de ser uma história muito peculiar, muito diferente. Mas antes de chegar nisso, e antes de você opinar, de eu opinar, da gente sair falando, e é arroz que azedou, e é o arroz que empapou, e é o arroz que queimou, calma. Vamos para as narrativas? A extrema-direita quer polarizar tudo, quer politizar tudo, até arroz. Até quando o governo toma uma medida para colocar o arroz na mesa do pobre, porque está encarecendo devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o bolsonarismo vem achar defeito. Por quê? Porque a vida deles é isso, é fazer polêmica, é achar defeito onde não tem. E o Rio Grande do Sul teve a tragédia, claro que teve, mas aquela branquitude dali que é fascista, que é ligada ao bolsonarismo, tem outras prioridades. E eles não suportam ver o brasileiro comendo bem. Se o preço subir, eles querem embolsar, eles querem especular e dane-se a maioria preta do povo brasileiro. E tem também outra coisa, né? Teve problema no leilão? Teve. Foi o próprio governo quem corrigiu para dar um belo de um cala-boca no bolsonarismo que jamais corrigiu seus escândalos. Nós avisamos, o arroz tia Janja era calote, tinha cara de calote, calote a cara da esquerdopatia petista. A gente teve o quê? Mensalão, petrolão e agora o arrozão. Eles não estão nem aí pro Rio Grande do Sul. Quem não viu? Mesma coisa, vereador do PT estava envolvido com desvio de donativos que foram mandados para o Rio Grande do Sul. Por quê? PT é escândalo. Você pega o arrozão, você pega a Petrobras, você pega contrato de publicidade, é tudo a mesma coisa. Onde enfia o PT, tem desvio de dinheiro. E aí eu te pergunto, cadê o STF? O STF que está aí correndo atrás de patriota, correndo atrás de senhora idosa que estava na frente de quartel protestando democraticamente. O STF está calado. Vocês sabem por que esse leilão foi cancelado? Por causa da gente, dos patriotas, que ficaram vigilantes e revelaram tudo na internet. E aí esse desgoverno teve de cancelar a roubalheira que ia fazer. E qual é a minha opinião? Eu vou começar com uma frase do Lord Acton. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa história do arroz, eu vou te dizer, na minha vida de 28 anos de cobertura jornalística da política, está se candidatando a top 5. Porque ele tem circunstâncias muito especiais e muito aberrantes.
a gente vai ver uma tempestade perfeita que leva o governo a perder a mão e a achar que pode fazer coisas como houve desse leilão do arroz. Antes de dizer que, mas é igual tal escândalo, é igual o outro, vamos respirar e pegar o caso em si, porque ele tem, sim, muitas particularidades. Ele nasce com base num suposto desabastecimento que a gente teria em virtude de uma tragédia. Esse desabastecimento é desmentido, porque a safra do arroz já foi 80% colhida e o escoamento para as outras regiões, a partir do Rio Grande do Sul, ele estava temporariamente problemático, mas essas coisas já estão se restabelecendo, já se restabeleceram em muitos casos. Isso serve de argumento para você fazer um leilão público de 7 bilhões para comprar arroz, que seria vendido com preço tabelado. E o pacote do arroz tem uma propaganda do governo. Se faz o leilão e aí aparece um monte de empresa que não tem nada a ver com arroz, que ganhou a licitação. Gente ligada a gente do governo, uma empresa que não tem a menor condição de atender isso, ganhando a licitação, e isso vira um escândalo. Na opinião pública, creio que não da magnitude que merecia, porque não virou. Mas internamente, com relação a players econômicos, vira uma coisa de uma magnitude que o governo teve de voltar atrás e cancelar, mas ainda quer insistir nisso. A questão é que ali há uma quebra importante do governo com o agro, que já é uma fricção que vinha acontecendo e que não houve nos 2 primeiros mandatos do Lula. O agro, nessa questão do leilão, tem aí um ponto muito importante, que é o seguinte: a regulação de preços no Brasil, ela será regulação de preços de mercado, ou o governo, com desculpas que não coincidem com a realidade, como foi o caso, ele pode se meter no mercado e tabelar preço. Tabelar no seguinte sentido, que ele bota um teto ali para o dele, não tem como concorrer, derruba os preços em todo o mercado. Então, assim, o mercado brasileiro do agro, que é o nosso mais importante, ele vai continuar sendo comercial, sendo ali de compensação de preços, com uma ou outra medida quando necessário, ou não? A medida pode vir sem ter a necessidade. Ou com uma justificativa de que a necessidade é X, e isso não se confirma. Isso é algo que fica colocado e que é muito importante pela força do agro no Brasil. Estar indisposto com o agro não é bom negócio. Aliás, por isso que esse negócio não foi feito nos 2 primeiros governos do Lula, que estava muito bem com o agro. A outra coisa é, por que o governo Lula vai perdendo tanto a mão? É só por falta de vigilância da imprensa? É só por falta, vamos dizer, de medidas à altura dos outros poderes da República com relação a eles? Não só. Sem a participação do povo, e não digo de apoiador do Lula, de quem está contra, ajudando o Lula, quem acha que está contra, que está denunciando, às vezes não percebe que está ajudando o Lula. Nesse caso do leilão, eu vou te dar um pulo do gato de como pessoas que são críticas a isso, que querem se opor a isso, podem ser manipuladas a ajudar e foram. Quando você fala do escândalo do arroz, um monte de gente vem falar: isso aí é igual ao petrolão. Mas isso aí é igual à vacina. Não, mas isso aí é igual à história do não sei o quê. Isso aí é igual à história do não sei o que lá. Se tudo é grave, presta atenção, se tudo é grave, nada é grave. A pessoa entende a palavra escândalo, mas não consegue dar a especificidade dele nem a gradação. Então o escândalo passa a ser uma coisa normal. Não tem a gradação. Então você falar, o fulano furou a fila na lotérica ou o fulano é pedófilo, tudo igual. Percebe?
como isso suaviza coisas graves, como qualquer coisa grave vai sendo suavizada quando você compara ela a coisas mais leves. E é assim que essa história do leilão deixa de gerar a indignação que deveria gerar. Quando pessoas que são contrárias, em vez de agir de maneira inteligente e estratégica, começam a querer fingir que entendem de política sem entender. A maneira estratégica é tratar esse escândalo como o que é, como a realidade dele. A maneira burra, que é para fingir que entende de política, é ficar comparando esse escândalo a outros, o que faz com que ele seja suavizado. Ou seja, quando você tem a tempestade perfeita para criar uma narrativa, até quem quer atrapalhar ajuda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha botado vocês para pensar com essa história do arroz, das narrativas, isso, aquilo. Já deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que é que você pensa sobre essa história toda. Não esqueça da nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Pode ser dos 6 Cs. Você curte 2 vezes, comenta 2 vezes, compartilha 2 vezes. Diz aqui embaixo o que mais você quer ver no Narrativas Antagonista, que assunto você gostaria de ver por aqui. Eu leio sempre e vou trazendo na medida do possível. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelos comentários, pela presença. Sempre eu estou de volta amanhã às 5 horas da tarde. Grande beijo, até lá.